Boa noite, seja bem-vindo à última edição do Jornal 10 desta semana. Vamos às manchetes. O PICV fala em violação flagrante, dolosa e desnecessária da Constituição da República por parte do Presidente da Assembleia Nacional. China doa 1.245 toneladas de arroz a Cabo Verde. É hoje assinalado o Dia Internacional da Violência contra Mulheres. Colombianos continuam divididos sobre acordo com as Farc. Reino Unido confirma crescimento econômico de 0,5% após voto no Brexit. Vamos ao desenvolvimento destas e de outras notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira. Renovamos os cumprimentos da boa noite. Recordo-lhe que este bloco de notícias pode ser consultado em www.tiver.cv. O PICV, na oposição, repudia o alegado incidente ocorrido esta semana no Parlamento cabo-verdiano, onde o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, presidiu a sessão plenária de novembro enquanto se encontrava a substituir interinamente o chefe de Estado ausente do país. João Batista Pereira vai dizendo que Jorge Santos pôs em crise o princípio da separação dos poderes. O PICV repudia e condena o que considera ser violação flagrante, dolosa e desnecessário da Constituição da República de Cabo Verde por parte do Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos. É que este terá presidido a sessão plenária de novembro enquanto acumulava as funções de Presidente da República interino. Trata-se de uma violação dolosa, porquanto ficou absolutamente claro que o Presidente da Assembleia Nacional não só tinha conhecimento da ausência do Presidente da República, como tem pleno conhecimento do estatuído no artigo 131 da Constituição da República, designadamente do fixado no seu número 2, que impõe a suspensão automática do mandato de deputado do Presidente da Assembleia Nacional, enquanto este exercer interinamente as funções de Presidente da República. O também deputado da Nação diz ainda que o Presidente da Assembleia Nacional pôs em crise o princípio da separação dos poderes. Com essa conduta insólita e inusitada, o Presidente da Assembleia Nacional pôs em crise o princípio da separação de poderes, ignorou que o Presidente da República não pode exercer qualquer outro cargo político ou outra função pública e deixou a Presidência da República abandonada, com prejuízos graves, designadamente para a continuidade da atividade administrativa do Estado. Em face dos argumentos usados pelo chefe de Casa Parlamentar, diante de tal situação, o dirigente do PICV admite mesmo que Jorge Santos terá sido, ao menos, alertado da situação que incorria. A Assembleia Nacional disse, quando foi confrontado, disse que ele sabia e que haviam interpretações diferentes, que ele tinha um parecer. Portanto, ou seja, ele significa que foi alertado por alguém, razão pela qual ele disse que tinha pareceres. Na verdade, o MPD continua a dizer que há interpretações diferentes da própria Constituição. Ou seja, o MPD fez isso propositadamente, escudando-se num parecer jurídico. O partido apela, entretanto, à serenidade e contenção no exercício do poder político que deve, segundo observou Batista Pereira, ser em nome dos superiores interesses da nação e no estrito respeito pela Constituição e pelos princípios nela consagrados. A Comissão Política Regional do PICV em Santiago Sul esteve ontem reunida, mas o balanço daquele encontro aconteceu esta manhã. Durante aquela reunião foi definido o calendário eleitoral regional e setorial a nível do partido. Nelson Centeio deu conta à imprensa dos resultados do encontro, durante a qual foram tomados um conjunto de decisões. Começando pelo calendário eleitoral, a Comissão Política Regional deliberou-se sobre a realização das eleições dos seus órgãos regionais, nomeadamente Presidente da Comissão Política Regional, Comissão Política, Mesa da Assembleia Regional
e Comissão Regional de Jurisdição e Fiscalização para o dia 12 de fevereiro de 2017, assim como as eleições dos órgãos setoriais para o período que vai de 30 de janeiro a 30 de março de 2017. A situação política nacional no contexto da eleição direta e antecipada da nova liderança nacional do partido foi outro assunto da reunião. A reunião também serviu para apreciar a situação política nacional no contexto da eleição direta antecipada da liderança nacional e do subsequente Congresso Nacional, do desempenho da própria Comissão Política e dos setores nos 3 conselhos e observou o nosso papel da oposição democrática na frente parlamentar e autárquica, concluindo pela imperiosa necessidade do PAICV entrar o ano de 2017 em efetiva recomposição de suas energias e a mais capacidade de exercer as suas responsabilidades políticas para com o país e a sociedade. De acordo com Nelson Santaio, o PAICV entrou agora numa nova fase. A Comissão Política Regional de Santiago Sul, assim como todo o PAICV, partido comprometido com os valores da justiça, progresso social, desenvolvimento e da democracia, entram agora numa nova fase, retornando a uma dinâmica política mais intensa e mais produtiva, a fim que o nosso partido continue, enquanto oposição democrática e alternativa à atual governação, a dar efetivas respostas às necessidades, interesses e legítimas aspirações dos cabo-verdianos. A Comissão diz estar aberta às oportunidades de candidatura para a recomposição dos titulares dos órgãos da Comissão Política Regional e exortou todos quantos estiverem interessados e disponíveis a se inscrever em tempo útil. No âmbito do reforço da parceria entre os governos da República Popular da China e de Cabo Verde, a China acaba de doar ao nosso país 1.245 toneladas de arroz, uma oferta que vai apoiar e fortalecer o programa de distribuição de refeições quentes nas escolas, jardins da infância e instituições de cariz social a nível nacional. Uma das contempladas desta nova ação do povo e governo chinês é a Ficase, que vai receber mais de 300 toneladas de arroz. Um apoio que, no entender do presidente daquela instituição, vai reforçar o estoque e ajudar a dar respostas aos pedidos de várias escolas do país. Obviamente que isso significa um apoio, um reforço muito grande a todo o esforço que a Ficase e os seus parceiros têm feito no sentido de apoiar as escolas, tanto do ensino básico como do pré-escolar e do ensino secundário público. Nós acreditamos que com esse apoio esse apoio constitui um alívio muito grande, sobretudo para as escolas que ainda não têm beneficiado, escolas e instituições não têm beneficiado do apoio da Ficase para implementar os seus programas de alimentação escolar. Felisberto Moreira realçou que esta doação vai poder garantir durante 6 meses refeições quentes e diárias nas escolas. Olha, o estoque neste caso, dá para pelo menos para 6 meses, pelo menos considerando também o número de instituições beneficiárias. Nós, obviamente que se concentrássemos só no ensino básico e no pré-escolar, a nossa capacidade de consumo poderia também não ser suficiente para consumir o produto. Mas a China vai manter este tipo de apoio a Cabo Verde? Eu conheço que a situação de autossuficiência alimentar daqui em Cabo Verde não é muito optimista e ainda depende muito da importação estrangeira dos alimentos. E a nossa embaixada estamos a tratar a cerimônia realizada hoje como início das cooperações entre os dois países neste domínio. E eu creio que no futuro a parte chinesa vai realizar cooperações deste domínio em todas as formas, várias formas, para concretizar mais frutos das cooperações com a Cabo Verde. Ao todo, cerca de 100 de instituições vão ser beneficiadas com a doação feita pela China.
Celebra-se hoje o Dia Internacional da Violência contra as Mulheres. O lema para este ano, estipulado pelas Nações Unidas, é "Pinta o seu mundo de laranja", simbolizando junto o combate à violência contra as mulheres. Pelo menos uma em cada 3 mulheres e meninas em todo o mundo sofre de violência, tanto física como sexual. Sob o lema "Pinte o seu mundo de laranja", Cabo Verde também aderiu ao combate à violência contra a mulher. A ONU está na vanguarda desta causa. Esta violência é considerada uma pandemia que assola o mundo inteiro, com consequências graves, não só para aquelas que a sofrem, mas também para suas famílias, para a comunidade e para a sociedade em geral. A nível global, estima-se que quase metade das mulheres vítimas de homicídio em 2012 foram mortas pelos seus parceiros íntimos. E ainda, em alguns países, mais de 1/3 das meninas relatam que suas primeiras experiências sexuais foram forçadas. A representante das Nações Unidas avança que o trabalho de combater a violência contra as mulheres tem também os seus gastos econômicos. Que fazemos bastante. Um estudo recente estimou que o custo da violência contra mulheres e meninas em 2013 poderia chegar a 11,2% da economia global. Acabar com a violência contra as mulheres é uma prioridade, mas de baixa agenda internacional, observa a representante da ONU no nosso país. Os dados estatísticos, embora não atualizados, são claros e preocupantes. Dados do IDSR 2 de 2005. Portanto, estamos também a aguardar o IDSR 3, provavelmente no início do próximo ano, para sabermos, portanto, quais as variações, qual a evolução da situação em Cabo Verde. Portanto, os dados oficiais que existem nos dizem que 1 em cada 5 mulheres em Cabo Verde, portanto, foram vítimas ou são vítimas de violência por parte dos seus companheiros. O Orçamento de Estado de Cabo Verde, em 2015, relativamente aos compromissos de género e à agenda de igualdade de género do país. A conclusão, uma das conclusões, efetivamente, é que, relativamente ao financiamento do Plano Nacional de Combate à Igualdade de Género, havia um grande déficit. A ONU congratula o governo de Cabo Verde por ter fixado tolerância zero a casos de violências contra as crianças e adolescentes. Durante os próximos 16 dias de ativismo, serão realizadas atividades nas escolas secundárias e nas universidades num claro apelo ao fim da violência contra a mulher. Prevê-se, no entanto, que no horizonte de 2030 a violência contra as mulheres em Cabo Verde se extinga. A Associação para a Cooperação entre os Povos, juntamente com a plataforma das ONGs de Cabo Verde e com o Ateliê Mar, promoveram hoje na cidade da Praia um workshop sob o lema "Potenciar a economia criativa em Cabo Verde". A atividade enquadra-se num conjunto de iniciativas que ocorre no âmbito do projeto Futuro Criativo em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. O workshop quer levar as pessoas que trabalham no mundo artístico a refletirem sobre o potencial em termos da criação da economia no país. O objetivo é envolver criadores, envolver agentes culturais, pessoas que trabalham no ramo artístico, criativo, para refletir sobre o potencial que a economia criativa tem nos processos de desenvolvimento dos nossos países. Digo nossos países porque é Cabo Verde, São Tomé e Guiné-Bissau. Esta atividade acaba sendo uma experiência piloto entre os 3 países, mostrando assim que não existe apenas um campo de cooperação e que com poucos recursos também se criam negócios. Que há não só um campo de interação e de cooperação entre estes países, como também representa uma área de atividade onde se pode, com poucos recursos, potenciar negócios e atividades que geram emprego para jovens, que valorizam a identidade cultural dos grupos e que, neste momento, a nível mundial, é o único setor da economia que nunca parou de crescer, mesmo em cenários de crise. E percebemos que os cabo-verdianos são criativos, nós somos criativos, por isso é uma maneira de pegarmos neste ativo que temos e transformar em recursos.
Janaína Fortes, uma das participantes do workshop, diz que foi convidada para estar nessa atividade para falar sobre o Festival Cavala Fresca, que é realizada em São Vicente todos os anos. Foi convidado para falar um pouco da estrutura do Festival Cavala Fresca e também para explicar o porquê após 4 edições de ter tido tanto sucesso a nível nacional e já com alguma projeção a nível internacional. E foi com grande orgulho que nós recebemos esse convite e não tenho também para partilhar e também para aprender, porque ali está com outras experiências que te interessam nós sabemos a nível nacional. A economia criativa em Cabo Verde engloba as atividades, produtos e serviços, abrangendo profissionais das áreas da tecnologia e inovação, cultura, comunicação, turismo, design, artesanato, gastronomia, moda, entre outros. A 4ª edição da Feira de Plantas Ornamentais, Fruteiras e Medicinais arrancou hoje na cidade da Praia e prolonga-se até o dia 3 de dezembro. Esta é uma forma que a Câmara Municipal da Praia encontrou para pôr as pessoas em contacto com o cultivo de plantas e abordar a questão do espaço verde na capital do país. Esta é a 4ª edição da Feira de Plantas Ornamentais, uma aposta da Câmara Municipal da Praia que quer diversificar a agenda e proporcionar aos munícipes oportunidades de ver as variedades de plantas existentes. Para a exposição, a Câmara apostou ainda em ter a representação de todos os municípios da Ilha de Santiago, com os seus produtores de árvores e artesãos oleiros. A Feira de Plantas Ornamentais, Fruteiras e Medicinais permanece até o dia 3 de dezembro em Achada Santo Antônio, nas proximidades da Assembleia Nacional, e tem um orçamento na ordem de 1 milhão de escudos. O grupo Only On Events realiza no próximo 3 de dezembro, na zona da Calabaceira da cidade da Praia, ou Calbiceira, como se diz no genuíno crioulo de Santiago, um evento de beleza. Trata-se de um concurso Miss e Mister daquela zona. Com este evento, o grupo quer angariar fundos para realizar uma festa de Natal aos idosos e crianças mais necessitadas daquele bairro. Only One Event é um grupo composto por jovens com experiência na área de eventos, nomeadamente em atividade de moda. Segundo a organização, a principal finalidade do evento do dia 3 é angariar fundos para fins de solidariedade. E nós fazemos isso para não arrecadar fundo para fazer um pequeno festa de Natal para idosos e crianças de Calbiceira que têm condições de passar um Natal digno. Para ser modelo, há que ter algumas características que são indispensáveis a quem quer ter uma carreira pela frente. O perfil é ser simpático, sabe encarar público e ser fotogênico também está contato e sabe anda mesmo, sabe desfila que encanta público mesmo. E pessoas que estão à frente para ensaiar, os ideais, sabe na... Bom, nesse momento não tem 2 modelos, tem ensaia e que pertence à agência Softs, esta ensaia meninas diariamente. Os candidatos ao concurso Miss e Mister Calbiceira prosseguem os ensaios e os últimos retoques para o grande dia. Perfil das forças que eu não chamam por ir bem longe. Não, não candidata muitas vezes. Não é de escola, não é de zona. Não, lá faz chamar. É que aquela que não crê, que ser vitorioso. Eu já candidatava antes na outros Miss, já costuma levar alguns faixas e por isso que fui mais um dos motivos que fazer candidata para Miss das vezes. E sim, falta aquele algum toque assim. É tipo assim, falta algumas coisas para aperfeiçoar na desfile, na maneira de andar, na gesto, esse tipo de coisa lá. Ao todo são 12 candidatos, 6 de ambos os sexos e cada um está confiante na vitória. O cantor Gênio Semedo já está no estúdio a gravar o seu 3º trabalho discográfico, que deverá estar no mercado no próximo ano de 2017, anunciou hoje o artista cabo-verdiano que reside na Holanda.
Gianni Semedo, que está em Cabo Verde para participar no Festival de Santa Catarina, disse que apesar de ainda não ter definido o nome para este novo CD, acredita que o mesmo vai ser rico em um espelho dos trabalhos anteriores. O autor de Cresceu e Dúvida vai no final das gravações definir o nome desse novo álbum, que contém 16 faixas musicais. O artista, que atua no segundo dia do Festival de Santa Catarina, garante que o público vai ter duas metades de Gianni Semedo, ou seja, no primeiro momento vai cantar os primeiros sucessos da sua carreira e depois vai apresentar 3 temas do novo trabalho. Hoje é dia de ressonâncias da semana. O convidado de Alírio Cabral Gomes é o presidente da ADECO, António Pedro Silva, que discorre sobre o Orçamento de Estado para 2017. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Ressonâncias da Semana. Hoje vamos lançar um olhar ao Orçamento Geral de Estado para 2017. Recebe em estúdio o presidente da ADECO, Sr. António Pedro Silva. Obrigado por ter vindo ao Ressonâncias. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar cá e poder colaborar com a TIVER. Muito obrigado. Olhemos então o Orçamento Geral de Estado, aprovado esta semana na Generalidade no Parlamento cabo-verdiano. Faço-lhe a primeira questão da seguinte forma. Este orçamento, na perspectiva da ADECO, olha para os interesses dos consumidores e da sociedade civil? Olha, tivemos a fazer uma análise da proposta do orçamento e não se encontrou sequer a palavra ADECO ou a palavra consumidor ou a expressão sociedade civil. Nesta perspectiva, e se formos literalmente pelo significado, nesse caso deixarei muitíssimo a desejar, porque fala-se de desporto, fala-se de atividades culturais com verbas consideráveis. Espero que, e quero acreditar, que embora não indicada expressamente no orçamento, esteja lá incluída, porque a sociedade civil é a base de funcionamento deste país. Portanto, não constando nenhuma palavra de defesa do consumidor e sociedade civil, acha que este mesmo orçamento não responde aos grandes anseios da sociedade? Não posso dizer isto, porque também há uma outra iniciativa que poderá ser enquadrada neste orçamento, mas não está explícito, como disse explícito, que, por exemplo, o Governo solicitou à ADEC um contrato de programa. Contrato de programa que nós submetemos há bastante tempo. E que este Governo solicitou há cerca de um mês ou algo do género, que já foi submetido ao Governo e que está sendo apreciado. E que, sendo aprovado, será um aumento considerável no desempenho da ADECO. E devo até acrescentar que a proposta que a ADECO fez, em termos de montantes, é na ordem de grandeza que em 2007, quando o partido no governo, o atual partido, era oposição, fez ao Parlamento. De modo que pensamos que tem todas as hipóteses de ser aprovado. Portanto, é uma proposta estratégica. Não, é a proposta que não é ideal, mas eu penso que, tendo em conta os constrangimentos que o país atravessa, e nós todos temos de estar conscientes disto, satisfaz minimamente. Por exemplo, irá permitir o desenvolvimento considerável da defesa do consumidor na zona de Sotavento, porque a defesa do consumidor em Cabo Verde está sendo financiada, basicamente, pela União Europeia, por projetos da ADECO e pelos sócios da ADECO maioritariamente situados no Barlavento. Uma das questões que fez muito alarido nesta proposta de orçamento era o agravamento da carga fiscal do IVA, sobretudo em 0,5, para fazer face aos problemas de Santo Antão provocadas pelas chuvas. Felizmente, à última hora, o Governo decidiu retirar esta proposta porque defendeu que a União Europeia resolveu financiar um pacote
para aqueles estragos em Santo Antão. A ADECO vê com bons olhos este recuo do Governo? Olha, eu penso que Cabo Verde, infelizmente, movimentamos um bocado pela aparência, pelo modismo, e não pelas questões essenciais. Por exemplo, a essência que eu gostaria de ver se mexer no IVA era nos bens alimentares. Na água e na eletricidade, aí que importa, de facto, mexer. Na água, na eletricidade, nos bens alimentares, porque é um absurdo o IVA sobre esses bens e, principalmente, nessa ordem de grandeza que está a ser cobrada. Portanto, era mexer para baixar a carga... Baixar ou eliminar. Por exemplo, bens alimentares de primeira necessidade, eu penso que não faz sentido aplicar o IVA. Água para consumo humano, eu diria, ou para uso doméstico, eu penso que não faz sentido haver IVA sobre isto, não é? Porque realmente o IVA acaba por penalizar grandemente, porque é sobre o consumo, os mais frágeis, os mais pobres. Porque todos consomem da mesma forma. Não é a riqueza que é taxada, não são os rendimentos, é o consumo. E o consumo é basicamente... Qualquer um consome. Todos têm de consumir. Uma novidade nesta proposta de orçamento, que na próxima semana, início de dezembro, vai voltar à plenária, é a redução de impostos para os pequenos negócios, barbearias, bares, etc, etc. Neste quesito, vê que esta medida poderá ajudar essas pessoas a aumentar o nível de rendimento, não pagando imposto? Com certeza. Eu penso que não é através desses impostos diretos que o Governo vai oferir. Muitas vezes os impostos, assim como são postos e impostos em Cabo Verde, acabam por até ser contraproducentes. Acabam por realmente prejudicar as próprias receitas do Estado. Porque temos que trabalhar é para aumentar o volume de negócios e aumentar o valor absoluto cobrado e não a percentagem, uma taxa. Nesse sentido, eu posso até dizer que uma análise geral, na generalidade dos princípios, até do orçamento que eu tive a ler, embora, como disse, rapidamente, porque, contrariamente ao que é hábito, que a ADECO promove um debate e reflexão sobre o orçamento do Estado na perspectiva da sociedade civil e até, se eu posso dizer, chamar a atenção das organizações da sociedade civil da importância de fazerem participar nesse tipo de atividades. Este ano, para este orçamento, não fizemos. É extremamente importante que o Governo propõe, os princípios. Eu penso que, em termos de princípios gerais, aspectos particulares posso ou não concordar, mas os princípios gerais eu penso que é de bom senso. A redução do déficit, penso que todos têm de alinhar nesse sentido. A racionalização das despesas, a fusão das entidades, eu penso que os princípios gerais estão. E também estimular o emprego, eu penso que é fundamental. Há aqui uma medida que salta à vista, que foi o cavalo de batalha, sobretudo dos autarcas, que estavam sempre a pagar IVA sobre as obras municipais. Este orçamento, em concreto, elimina os municípios de pagarem impostos. A pergunta que se põe é, retirando o IVA aos investimentos municipais, estarão as câmaras municipais melhor preparadas para gerarem mais emprego? Ou para fazerem mais obras? Sim, com certeza. Embora a função das câmaras municipais não é gerar emprego, nem necessariamente fazer obras desse tipo, não é? E promover. Mas eu penso que é até um absurdo a questão dessa taxa, porque elevada para os investimentos municipais. Porque é o Estado a cobrar ao próprio Estado, isto é retirar de um bolso e meter no outro, não é? E um outro já estava desfalcado. E é necessário dar aos municípios recursos, porque eles são mais próximos da população, têm mais necessidade da população, têm mais consciência das necessidades da população e podem utilizar os recursos de forma mais racional, embora nem sempre aconteça. E também há necessidade também de se rever o número considerável e exagerado de municípios e dos encargos fixos que alguns têm.
Temos aqui nesta proposta de orçamento a possibilidade dos municípios, um conjunto de municípios com menos de 15 mil habitantes, poderem aceder àquilo que o Governo chama de discriminação positiva. Há um pacote de 100 milhões de escudos para projetos que terão impacto necessariamente na área do emprego e rendimento. Vê esta opção como uma boa medida política ou seria o próprio Estado a ir fazer estes investimentos lá nos municípios? Olha, eu não posso ajuizar, porque não fiz estudos que determinam que essa é a melhor ou pior solução, ou que haverá uma solução melhor. Mas eu devo reconhecer que é uma medida positiva. Discriminar positivamente os mais frágeis é sempre positivo para haver maior equilíbrio. Isso não só em relação aos municípios, como em relação às camadas sociais. Há que haver mais equilíbrio. Este país está desequilibrado. Há um fosso enorme. Entre as pessoas mais pobres e os mais ricos, havia também entre os municípios mais pobres e o poder central. Eu penso que, reduzindo o gap entre eles, é positivo. Que essa agora seja a melhor medida, que esse seja um montante mais apropriado, não estou em condições de dizer o número. Perfeitamente. Olhamos a DEC enquanto Associação de Defesa do Consumidor. Como vai a saúde da DECO? Olha, eu diria que a DEC tem estado a crescer, mas podíamos estar muito melhores. Claro que se eu comparar até com organizações da Europa, digo que estamos numa fase muito atrasada relativamente, mas se compararmos com boa parte das organizações de consumidores noutros países, que não da Europa, ou da América do Norte em particular, eu digo até que a DEC está razoável. Mas temos condições de fazer muito melhor. Eu queria até chamar a atenção do Estado em relação à contribuição para a DEC ou para organizações de consumidores. Eu até aproveito esta oportunidade para desafiar até outras pessoas a criar outras organizações de consumidores. Há espaço para mais ADECOs? Sim, há espaço, sim. Há necessidade, porque somos muito pequenos em termos de organização e se houver coordenação é muito importante. As ilhas são diferentes, as pessoas têm aptidões diferentes. Específicos nas ilhas? Sim, nas ilhas, nas sociedades, nos interesses, etc. Interesses diversos, até criar uma certa competitividade. Concorrência até seria benéfico, eu quero acreditar. Mas, neste momento, com a postura do cabo-verdiano, a viabilidade de uma associação de consumidores está em causa. A postura do cabo-verdiano, quer enquanto pessoa, cidadão, quer enquanto autoridade. E está a falhar muito em todos. Neste momento, menos de 1% dos cabo-verdianos, menos de 1%, enquanto cidadãos, contribuem para a sua defesa. E as pessoas vivem para resolver os seus problemas de consumo, que é uma situação absurda. Mas eu sei que boa parte das pessoas conhecem a DEC. Boa parte até quer se aproveitar da DEC. Querem utilizar a DEC, manipular a DEC, eu sinto isto. As instituições da mesma forma. Eu quero até chamar a atenção a um aspecto interessante. É que a DEC mete mais dinheiro no Estado do que o Estado reverte para a DEC. Como é que a DEC mete dinheiro no Estado? É que nós, o principal financiamento quer dos consumidores privados sócios da DEC que contribuem, mas principalmente de projetos internacionais e da União Europeia em particular, diretamente da delegação da União Europeia através de projetos ou indiretamente da União Europeia através da Consumers International, que é financiada, que financia projetos, quer a Swedish Society, a Consumer Bond da Holanda, etc., financiam projetos que a DEC tem ganho, entre outros. E, através dos impostos diretos e indiretos aplicados nessas receitas, acabam por ser muitíssimo maior do que o que a DEC recebe do Estado. Logo, seria inteligente do Estado, por uma organização como a DEC, estar a financiar, porque para cada 10 entra 90 neste país. Portanto, a própria DEC, enquanto Associação de Defesa do Consumidor, tem direito a um subsídio do Estado, presumo. Sim, sim, tem direito. Tem sido pago regularmente este subsídio? Olha, ou há calotes? Sim, não sei se há calotes, eu poderia fazer no caso da Câmara de São Vicente, há calotes, porque é incumprimento. Porque todos os municípios deste país, por lei, são obrigados a contribuir para a Associação de Defesa dos Consumidores. A DEC ou outra que existir. O Estado tenta contribuir. Por exemplo, eu devo até agradecer o programa, porque, por exemplo,
temos um subsídio de apenas 1000 contos por ano para a DECO, paga em 2 prestações semestrais e só hoje soube que a segunda prestação vai ser entregue à DECO, vai estar disponível, na sequência de eu ter dito que vinha participar no programa e queria informações. Nesse caso agradeço essa disponibilidade, mas é o facto. É o facto. E às vezes essa contribuição vem no fim do ano e baralha tudo. Com a Câmara Municipal, com o atual Presidente, tem sido um desastre. Porque a questão de compromisso, a questão de caráter, nós temos um protocolo, está na lei, temos um protocolo, é para cumprir. E há 5 anos que promete, faz promessas e não cumpre. É apenas a Câmara de São Vicente que paga esse Não, subsídio? a Câmara do Sal tem sido exemplar. Ou há outras câmaras Não, também? a Sal, Todas as câmaras pagam? Não, nesse momento quem está a pagar é só a Câmara do Sal. Pronto. Mas as outras vão ter de pagar. Eu vou fazer com que as outras paguem. Muito bem. Sr. António Pedro Silva, muito obrigado por ter vindo ao Ressonância da Semana. Olhamos assim muito ao de leve este orçamento da perspectiva da ADECO. Muito obrigado. Obrigado eu e muito sucesso ao programa e à TIVER. Muito obrigado. Fizemos mais uma edição do Ressonâncias da Semana. Já sabe, este programa também pode ser acompanhado através da Rádio Dia às segundas-feiras. Muito obrigado a si que esteve do outro lado. Boa noite. Há mais notícias que marcam o dia no continente. Acompanhemos agora as manchetes de África numa cortesia da Voz da América. Gâmbia. Multidões celebram antes da chegada do presidente Yahya Jammeh durante a campanha, uma semana antes das eleições. Camarões, 2 mulheres bomba são capturadas quando tentavam levar a cabo um ataque suicida duplo em Far North. Madagascar, a 16ª Cimeira da Francofonia, aguarda cerca de 30 chefes de Estado e de Governo. Gana, realiza-se uma cerimónia pela Rainha Ashanti, mãe de Otumfuo Osei Tutu, que morreu aos 111 anos. Nigéria, a escola flutuante de Makoko em Lagos, está no top das 19 selecionadas para os prémios Aga Khan na categoria de arquitetura no Dubai.